Fala galera, beleza? Quero falar hoje sobre um assunto bem legal. Vou chamar de resistência ao novo. Eu costumo falar sobre habilidades, técnicas, sobre questões de tinta, materiais de pintura, mas hoje eu quero começar a falar também sobre questões de comportamento. Então vamos chamar hoje resistência ao novo. Bom, imagine um senhorzinho de cabelo branco, barba branca, ao lado de uma máquina de madeira estranha. Essa máquina tinha hastes de metal cheia de parafuso, na base uma tábua e aqui uma alavanca. Ele acionava essa alavanca conseguia imprimir um texto numa folha de papel, a primeira impressora. Os outros senhores que faziam esses livros de forma manual levavam-se anos para fazer esses livros, chegavam a custar absurdo de tão caro. Ficaram alarmados com isso. O que esse senhor aqui estava fazendo? Ele estava quebrando um paradigma de que os livros só existiam por conta dessas pessoas, esses monges que fazem esses livros. Paradigma. O que é paradigma? É o que a sociedade dita como certo. Sociedade, como assim? Sociedade dita como certo. Ele quebrou essa questão histórica de que só essas pessoas faziam isso. Então, é um exemplo. Antigamente os escravos achavam que era comum ter escravos. E era normal. Hoje em dia é um absurdo. Mudou, quebrou o paradigma de que escravo era inferior, que eles mereciam trabalhar para a gente a preço de comida. Bom, vamos ao ponto. Século XXI, mesma questão. Imagine 3 pessoas aqui, ó. Um europeu, um brasileiro, nós, que é nós. Aqui Europa, vamos pôr um inglês. E aqui a gente vai pôr o pessoal, por exemplo, ali do Oriente Médio. Isso hoje, tá? Quantos vídeos a gente vê no grupo, os pintores lá da Ásia, ali na parte mais baixa da Ásia, da Índia, Oriente Médio, fazendo, aqui ó, vamos chamar de Oriente Médio. Quantos vídeos a gente não vê esses pintores em muros, quebrando com blocos sem segurança nenhuma, em beira de prédios? Lá, o paradigma é de que pintor é normal trabalhar daquele jeito. Por quê? Eles não conscientizaram ainda de que isso está errado, isso é perigoso para a saúde dele, então, para a vida dele, para a família dele. Então aqui o pessoal lá acredita que isso é correto. Por quê? Lá, por causa das guerras, aquela questão mais rígida, eles não têm acesso ao conhecimento, à informação. Então, as pessoas acham que isso é correto. Então isso não é antiético na maioria do país, assim, dos lugares. Claro que nos grandes centros sim, onde a informação chega. Então você vê o quanto a informação é importante. Por exemplo, no Brasil, nós, por exemplo, na época do Fernando Collor, acho que era 1990 mais ou menos, ele abriu o mercado para o mundo inteiro. Claro, eu não estou defendendo a questão política, estou falando o que ele fez. Isso é história. Ele abriu o mercado. Então, o que entrou aqui? As empresas inglesas, americanas, que sempre foram detentores dessas informações. A vida toda, há séculos. Por exemplo, isso aconteceu aqui ó, em 1500. Esse senhor chama Gutenberg. Não vou escrever aqui porque eu não sei escrever. Gutenberg. O ponto é o seguinte, se você vê o pintor europeu, ele já tem acesso à informação há muito tempo. Então ele já entende que é correto você usar uniforme, é correto você saber falar
2 línguas, 3 línguas, eles são estudados, todo o povo, desde criança, tem estudo. É paradigma, é uma coisa que a sociedade sabe que é correto. Ele já tem acesso a essa informação há séculos. Então agora no século XXI, olha a diferença, por exemplo, isso aqui eles estão há muito tempo já com essa questão de informação, acesso a todo mundo. O Brasil praticamente se explodiu em 1990 em diante, que abriu o mercado, acesso à internet. Então, por exemplo, 1990 até hoje são quase 30 anos. Olha a diferença de nós de 30 anos para os vídeos que você vê, por exemplo, do pessoal ali do Oriente Médio. Então é perigoso o tipo de serviço lá. Então, pessoal, para você ver o quão importante a informação você mudar. Então, assim, ó, para finalizar, nos dias atuais, assim, as coisas insistem em estar mudando todo o tempo. E o que é pior, ou melhor, na verdade, ela vem em velocidade cada vez mais rápida. Isso aqui em 1500, a informação começou a passar, ela veio assim, ó. Chegou depois aqui a internet, a terceira revolução, mais ou menos 1990, começou a explodir. 1900 começou a explodir. E assim, hoje a quantidade de informação vem em quantidade avassaladora, ela atropela a gente, né? Então, assim, é você, nós que estamos no meio desse turbilhão. E o que a gente vai fazer? Vai fechar os olhos para essa mudança, que é fato? Então, assim, certamente a resposta é não. Vamos dizer assim que fazer essas mudanças, ela é perigosa. Claro que ela é perigosa. Mas é a única solução para a gente conseguir mudar o paradigma de que a gente trabalha de chinelo, a gente não precisa saber ler e escrever, a gente não precisa conhecer, não precisa ensinar o amigo do lado, os mais novos. A gente tem que parar com o empirismo, que é o que acontece aqui, ó, aprender em forma manual. Só manual, eles não usam máquina, não usam cinto. Pra quê? Pra que isso? Vamos fazer de forma manual, da época de antigamente, que sempre foi história, tradição. Só que as coisas estão mudando, entendeu? Então, pra gente enfrentar essa questão muito ágil, a gente vai ter que tomar uma postura assim, que aquelas pessoas falam, não vi, eu não li e eu não gostei. Ou um amigo comentou hoje, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Fica a dica, pessoal, vou mudar, resistência ao novo tá fora, a questão é mudança, tudo isso vai melhorar o seu comportamento, o seu conhecimento, sua habilidade de fechar negócio com os clientes. Fica a dica, bom descanso.